Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Para você que já chega pelas redes sociais, nós estamos no culto da família, abrindo as nossas Bíblias em Efésios capítulo 2. Inicialmente estaremos lendo dos versos de 1 a 6. E você é o nosso convidado a estar meditando conosco nessa palavra. E no intuito de conhecer também essa obra, as portas estão abertas. Estamos locados aqui na Avenida Raquel Schoff, número 7617. E você pode estar visitando, ou através desse vídeo, está vendo os horários e os trabalhos, para também estar conosco. Pode ter certeza que estaremos muito felizes em recebê-los, e o nosso Senhor Jesus principalmente. Então vamos seguir com a leitura que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Efésios ainda, no capítulo 1, no versículo 11, diz assim: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Jesus, eu quero te agradecer por tão rica oportunidade, ainda que não mereçamos. O Senhor nos redimiu, pagou alto preço por nossa vida, para que nós fôssemos para o louvor da sua glória. E aqui nós estamos, Senhor, alvo de cada cuidado, alvo, Senhor Jesus, do teu propósito, do qual o Senhor tem nos guiado aqui na terra. Tudo isso para o louvor da tua glória. Estamos aqui, meu Deus, preste a ouvir a tua voz, também para o louvor da tua glória. Então, Deus, o que nós queremos pedir nessa manhã é que tudo aquilo que venha se opor a este momento caia por terra, toda barreira, toda potestade, e que do contrário haja liberdade a teu Espírito Santo, que este venha falar mais alto a cada coração. Deus, venha nos trazer tento, ou venha nos lembrar novamente. Espírito Santo, tenha liberdade na minha mente, na cada mente aqui, em cada coração aqui, de que nós somos feitos para o louvor da tua glória. É tudo que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Você vai assentar-se aplaudindo e glorificando a este Deus, porque para o louvor da sua glória nós fomos criados. Aleluias! Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluias! Nós servimos um Deus tão grande, como nós acabamos de cantar, e tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Era assim quando Ele criou o homem. Quando Ele criou um jardim, colocou o homem lá, era tudo
tudo para o louvor da sua glória. A coroação desse projeto, que era o Jardim do Éden, foi o homem. Quando ele criou o homem, ele falou: pronto, está feito. E o que ele viu? Quando ele formou, quando ele colocou o homem, fez dele ser vivente, Deus viu que era muito bom, porque este homem seria para o louvor da sua glória. O grande problema é que todos conhecem a história, eu não quero ser redundante aqui. Todos conhecem, o homem pecou. E o que acontece quando o homem peca? A Bíblia vai dizer que destituído foi da glória de Deus. Esse homem não tinha mais autoridade, ou não tinha mais a proximidade com Deus, no tempo dos patriarcas, dos profetas, somente o sacerdote poderia entrar e falar com Deus. Havia uma grande restrição aos homens, não poderiam se aproximar de Deus. Só que Ele, como nós acabamos de ler aqui, nos redimiu, Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos, porque o pecado gera o quê? Quando Deus falou: olha, Adão, não vai comer do fruto, porque certamente morrerás. Ele não estava falando apenas de uma morte física, mas estava falando de uma morte espiritual. Nós não tínhamos acesso mais a Deus. E Ele está falando: vocês estando ainda mortos em suas ofensas, nos seus pecados, estando mortos como aqueles que andam, porque o mundo, como a Bíblia mesmo testifica, jaz no maligno. Todos aqueles que não estão diante de Deus, ou aqueles que não seguem a redenção do Filho de Deus, estão mortos. E Deus então resolve reaproximar o homem. Ele resolve vivificar este homem. Eu não desisti do projeto ainda. Quando nós cantamos, Ele tinha um plano perfeito de resgate a mim e a você. Ou seja, o que Ele idealizou lá no início do mundo, na fundação do mundo, ainda é válido. Eu e você fomos criados para o louvor da glória. Então Ele resolve mandar o seu Filho Jesus, e Ele diz: todo aquele que crê viverá. Estando nós ainda mortos, Ele nos vivificou para o louvor da sua glória. E aqui nós temos que estar atento, porque Ele nos vivificou com um único intuito: louvá-lo, ou engrandecer, ou dar glória a Ele. E o que acontece quando nós não fazemos? Eu quero mostrar na prática o que tem acontecido nos últimos dias, porque Deus deu esse tempo todo. Ou seja, Ele deu toda a condição para que nós continuemos com esse propósito de louvar e engrandecer o nome dEle. Mas acontece que muitos de nós, nesses últimos dias, temos nos calado. Você acredita nisso? O tempo de estar reunido numa casa como essa é de oferecer o melhor louvor, sabe? É de entrar já pelas portas com hinos de louvor e adoração, sabe? Pela semana que tivemos, pelos dias que passamos, você consegue reconhecer Deus na sua vida, em cada momento, em cada livramento que você teve? Porque assim, talvez você nem tenha percebido, mas Deus esteve lá, Ele te livrou. Será que nós conseguimos entrar numa casa como essa louvando? Mas de repente você pode olhar: pastor, mas é que eu não tenho motivos para louvar. Por quê? Porque nós, seres humanos, errantemente o fazemos, condicionamos o louvor a Deus ao bem-estar. Só louvo quando eu estou bem, quando eu não tenho problema em casa, quando o meu casamento está bem, quando meus entes queridos, não tem um doente, não tem um enfermo, aí sim eu tenho motivo para louvar. Fora isso, o que eu faço? Eu tenho espaço para murmuração, eu tenho espaço para chorar, sair choramingando, falando para todo mundo que Deus não me ouve mais, não faz mais nada por mim. Do contrário, o salmista Davi vai nos ensinar:
no Salmo 24, que em todo tempo eu louvarei, sempre estará no meu lábio o teu louvor. Não é somente em tempos bons, é também nos ruins. E por que eu devo louvar nos momentos ruins? A palavra vai dizer, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam. Pode ter certeza, esse momento que você está passando não é para a morte, é para a glória de Deus. Será que nós podemos louvar e agradecer o nome dele por isso? Você foi feito para a glória. E Deus, nesse tempo, Ele envia Jesus. E o problema, Jesus Ele morre, Ele dá a vida, nos dá livre acesso, nos permite estar num lugar como esse, louvando e glorificando, sendo alvo de palavras como essa, que outrora somente o sacerdote ou os profetas. Hoje você tem a oportunidade de abrir a Bíblia na sua casa e o Espírito Santo falar com você. E de repente nós temos todo esse acesso ao Pai e não o glorificamos. Esses dias eu passava ali pela Praça da República. O governo do estado ainda não tinha tomado o intuito de tirar a Cracolândia de lá. E na passagem estava com um pouco de trânsito e eu comecei a observar o semblante das pessoas. As pessoas andando como mortos-vivos. Uma expressão cadavérica, tristonha. E eu não estou falando apenas dos andarilhos, não. Eu estou falando de, muitas pessoas engravatadas olhando para o chão, olhando para o vazio. Um bando de mortos-vivos, sem motivo de vida. A doença do século, como domingo passado nós podemos mostrar alguma coisa aqui, tem sido a depressão, complexo de inferioridade, ansiedade. As pessoas têm andado como mortos-vivos. Mas isso, você olhar lá no mundo lá fora, é até plausível, porque a Bíblia vai dizer, o mundo jaz no maligno. Isso é comum e normal para eles. Agora o que me preocupa, e eu vou falar agora de um tento geral, é nós entrarmos dentro de uma casa de oração e as pessoas estarem com as mesmas expressões. Não louvam, não participam no culto, não abrem a Bíblia, não aconselham, o olhar está sempre no vazio. Ou o pensamento, quando não está o olhar, o pensamento está lá no que eu não fiz, ou o que eu vou fazer amanhã, semana que vem. Enquanto o Pai está falando, aquele que pagou um alto preço, te redimiu, aquele que te amou primeiro está falando. É como se você sentasse à frente dele, e quando ele começasse a falar o quanto ele te ama, o quanto ele tem a mais do propósito dele para te mostrar, para te revelar, porque ele diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe ainda. Que momento que é esse? É o momento que nós estamos aqui diante da palavra de Deus aberta. Ele está aqui pronto para revelar novos caminhos para mim e para você. Aí de repente você, neste momento em que ele está mostrando, olha filho, é assim, assim, você virar as costas para ele, sair andando, deixar ele falando. Isso me preocupa, porque a Bíblia vai dizer que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 38. Porque as pessoas têm justificativas para esse momento. Ah, pastor, eu estou com esse semblante, o senhor não sabe o que se passa comigo. Olha, pastor, eu estou passando um momento difícil na minha vida. A minha família, o meu filho, cada um vai ter a sua justificativa plausível. Eu digo, é plausível. Porque não é fácil você louvar a Deus em tempos difíceis. Não é fácil você chegar e dizer, glória a Deus, Ele me redimiu,
Quando dentro da sua casa, aleluia, tem dia que você não quer voltar para lá. Tamanha luta. É difícil. Dos momentos mais difíceis do ser humano é perder um ente querido. Em outras palavras, dos momentos mais difíceis é a perda na vida de um ser humano. Ninguém pode louvar no momento de perda, mas Davi está dizendo: em todo o tempo eu vou louvar. E quando Davi está falando isso, ele está falando com propriedade, porque é o momento em que ele está sendo perseguido pelos seus inimigos. Ele estava passando necessidade junto com seus homens, e ele tem que entrar na casa do sacerdote, comer os pães da proposição. Ele divide ali com seus homens, e é um momento difícil. Quando ele é reconhecido no lugar, Abimeleque, então ele começa, em tentar: eu vou te entregar, porque havia uma ordem que quem o visse ou quem tivesse conhecimento do paradeiro de Davi tinha que imediatamente comunicar a Saul. Saul estava caçando para acabar com a vida dele. Davi, neste momento que ele percebe que ele tem sido reconhecido, o que ele teve que fazer? Teve que se fazer de doido. Ele começou a apertar a garganta, se fazer de doido. E quando ele se vê livre, ele começa a desferir esse salmo: o teu louvor estará continuamente na minha boca. Ele não estava no melhor momento, ele estava no momento de perseguição da própria casa, dos próprios irmãos, dos próprios amigos. Percebe? Não há tempo difícil para mim, para você não adorar este Deus. Eu quero falar de mais um homem que não tinha motivo para adorar. E olha o que ele vai dizer aqui, capítulo 38 de Isaías, no versículo 19: os vivos, estes te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida. Aonde? Ué, não é na minha casa não? Porque tem muita gente que por aflições, por momentos difíceis, tem trocado a casa do Senhor, tem se trancado numa redoma. Pastor, eu não estou bem, aí deixa de vir para a igreja. Eu ouço o culto em casa, eu vejo pela televisão, eu vejo no YouTube. Ele está dizendo que ele passou um momento difícil, e ele tangendo os instrumentos: eu vou louvar todos os dias na casa do Senhor. Não existe tempo ruim para você deixar a casa de Deus. Venha louvá-lo. Você foi criado para o louvor da sua glória. Quem era este homem? Ezequias. No começo do capítulo 38, olha o que diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Olha lá, teria este homem motivos para louvar a Deus? Teria este homem motivo para juntar a família? Porque ele está dizendo: o pai vai testificar e fazer notório aos filhos o quanto Deus é bom. Será que nós temos feito isso com a nossa casa? Será que os nossos filhos têm assentado à nossa volta e têm assistido da minha e da sua boca o quanto Deus é bom? Ou será que eles têm assistido nós, aleluias, desferir perjúrios contra Deus? Deus não me vê, Deus não me abençoa, Deus nem está olhando para mim. Muitos filhos no futuro não frequentarão a igreja por causa da língua dos pais. Não sabem louvar dentro de casa, é o tempo todo desferindo, sabe que Deus não me vê, Deus não me ajuda, ninguém me vê, ninguém faz nada por mim. A tua vida, seja ela em tempo bom ou ruim, é para o louvor da glória dele, não é para a morte. Ele está falando: eu vou testificar. Este homem aqui, ele adoeceu numa doença mortal. Vamos conhecer mais dele?
Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ele a Isaías, filho de Amós, profeta, e lhe disse assim: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu só quero abrir um adendo aqui. Sabe o que acontece com muitas pessoas que deixam de frequentar a igreja? Se trancam numa redoma. Ou melhor, pastor, eu estou frustrado, ou então eu estou decepcionado com alguém, eu me tranco, eu vou ouvir em casa, eu vou cultuar em casa. Sabe o que muitas vezes acontece? A pessoa vem para a igreja esperando que Deus solucione tudo para ela na vida dela. Eu vou lá para que Deus arrume meu casamento, eu vou lá para que Deus arrume um bom trabalho para mim, eu quero que Ele tire meus filhos do entorpecentes, eu quero que Ele cure essa enfermidade, isso e aquilo, arrume a minha casa, em outras palavras. Mas esta palavra vem revelar que o tento de colocar ordem em casa é meu e seu. Deus está pronto a realmente abençoar a nossa vida, mas nós temos que colocar a casa em ordem. Muitas vezes nós viemos aqui querendo que Ele faça o que eu tenho que fazer. Colocar a casa em ordem é para mim e para você. Ah, pastor, mas você não sabe como é difícil. Você não sabe, pastor. Sabe, existem pessoas no meu convívio familiar que não professam a mesma fé. Você vai ver Ezequias lá na frente, dizendo no versículo 20: o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu os meus instrumentos, nós. Ele não está falando eu vou para a casa do Senhor louvar, ele está falando nós. Aí fica atento para mim e para você, homens. Josué, quando estava num momento como esse também, em que os filhos de Israel estavam se perdendo, com outros deuses, com os balaíns, ele tomou o intuito de chegar diante da congregação e dizer: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso? É colocar a casa em ordem. Você é cabeça. Começa a instituir um culto na sua casa, entroniza Deus lá. Ah, mas aí eu vou arrumar confusão. Aí é com você, meu irmão. Está na hora de entronizar Deus neste lugar. Ele disse, o profeta: olha, Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Versículo 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu acho que os últimos tempos têm ficado difícil, e as pessoas têm abandonado a igreja por nada, porque eu digo por nada mesmo, porque Deus nunca decepcionou ninguém. Se alguém te decepcionou, foram pessoas. Deus nunca decepcionou ninguém. Eu acho que o que falta para nós como crentes, como aqueles que foram criados para o louvor da glória de Deus, é chorar mais. A gente vem na igreja só para se alegrar. Eu só quero tempo bom, eu só quero alegria, eu quero tudo bem em casa. Quem não quer? Talvez o que falta para mim e para você é chorar mais. Ezequiel virou para a parede e chorou muitíssimo. Deus se lembra. Será que eu e você podemos fazer uma oração como essa? Virar para a parede agora, ou virar para a nossa vida agora e falar: Senhor, lembra-te que eu andei em retidão diante de ti. Será que nós temos feito? Será que nós realmente temos andado em retidão diante de Deus? Vamos continuar a leitura. Quando ele vira para a parede e chora muitíssimo, lembrando ao Senhor do que ele tinha feito, o que acontece? Versículo 4: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Quem tem crédito com Deus,
ou quem tem relacionamento com Ele tenha crescido vida e vida em abundância. Não importa o momento difícil, quão terrível ele seja, Deus ainda pode acrescentar na tua vida, neste lugar onde você está. Pastor, eu não vejo esperança. Deus pode acrescentar na tua vida se você crer. Permaneça firme, não desista. Deus pode acrescentar na sua vida. Chora para Ele. Conta para Ele: Senhor, eu tenho andado, eu tenho buscado. Fala com Ele, Ele ouve a tua oração. Seja ela mais eloquente, ou seja ela talvez aos olhos de alguém, ou aos ouvidos de alguém, a mais absurda. Você nem tem crédito para falar isso aí, fala. Deus sempre responde à oração de um coração contrito. Fala com Ele, chora para Ele. Aleluia. E Deus falou: eu vou acrescentar 15 anos, Ezequias. Mas não é 15 anos para você se regalar, porque tem gente que é assim. Ele é fiel na obra, ou fiel, né, nos cultos, no trabalho e no ministério, em que ele mesmo, porque o ministério aqui não é imposto a ninguém, querido. O pastor não chega aqui, você vai fazer isso. As pessoas se candidatam. Pastor, eu posso? Pastor, e como nós somos uma igreja de dons e ministério, nós sempre investimos. O problema é que muitas vezes a pessoa vem com aquele intuito: vou fazer. Daqui a pouco você pega a pessoa, nem na igreja ela está mais, porque não aguenta os desatinos, as decepções. Quando Deus acrescenta na vida dele 15 anos, foi para quê? Para ele colocar as casas em ordem. Deus, Ele tem todo o tempo em que eu e você arrume a casa. Aí de repente você fala: mas pastor, é difícil arrumar a casa muitas vezes. Sabe, é filho que dá problema. É a esposa que é é aquela mulher rixosa que fala lá em Provérbios, né? É como um câncer para os ossos do marido, porque desestrutura. Você até tenta planejar, você até tenta, eu tento fazer propósito diante de Deus. Aí fica uma Jezabel do lado falando e, incitando ao erro. Pastor, não é fácil. Só que Deus, quando nota em mim e você que nós realmente queremos colocar as coisas em ordem, olha o que Ele proporciona para mim e para você. Ele falou: olha, eu vou te acrescentar 15 anos. No versículo 6, olha o que Ele faz: e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade. Eu defenderei essa cidade. Isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Se você tem o intuito de arrumar a casa hoje, pode ter certeza, Deus vai proporcionar paz para que você arrume a casa. Isso que está te afligindo hoje, isso que está te impedindo hoje, que muitas vezes você tentou e não concluiu, Deus vai te dar paz se realmente você virar para Ele hoje com lágrimas nos olhos, quem sabe como Ezequias fez, e Ele vai dizer: eu vou acrescentar na tua vida, e deixa tudo comigo. Eu vou defender a tua casa, eu vou defender, dos teus inimigos, ninguém vai te suprimir. 15 anos você vai ter para arrumar a casa. É o primeiro propósito, é o que Ele mais anseia, que eu e você arrume o que está desordenado na vida. E quando ele é alcançado por esse momento, ele realmente coloca a casa em ordem. E é o momento em que ele está falando aqui no versículo 19: eu vou louvar esse Deus, porque na sepultura não há louvor. Sabe o quanto nós perdemos de entrar numa casa como essa com hinos de louvor e adoração? Quantos tempo nós perdemos? Porque Ele está dizendo: na sepultura não há louvor, os vivos te louvarão. Já pensou quando você estiver num leito de morte como ele, ansiando mais um dia? Eu queria estar lá mais um dia. Como eu anseio, como eu tenho saudade das palavras pregadas, dos louvores cantados. Você tem a oportunidade hoje porque você está vivo.
Eu não tenho motivo para louvar, você está vivo. Quantos não puderam chegar ao dia de hoje, e você está vivo? Na sepultura não há louvor, há louvor para quem está vivo. Pastor, e ele está dizendo que ele vai tanger os instrumentos e cantar e levar toda a família na casa do Senhor. Por que que tem que ser na casa do Senhor? É porque aqui você alcança um ambiente proporcional à cura que você precisa. Aqui você encontra um ambiente proporcional ao crescimento que você precisa. Aqui você encontra um ambiente proporcional à medida e à estatura que o Senhor quer que eu e você cheguemos com louvores a Ele, como adoradores dEle. Ah, pastor, mas sabe, tem muita fofoca, tem muito mexerico, tem muita oposição. É isso que Deus tem usado para trabalhar na minha e na sua vida, para que você seja perfeito adorador diante dEle. Porque imagina, não tem como você ganhar uma luta sem lutar. Só quem faz isso é Ele. Eu e você temos que continuar lutando todos os dias. Mais uma guerra vencida. É motivo de louvar, venci mais essa, mais um dia. É motivo de entrar aqui. Então ele vai dizer aqui no versículo 21, quando ele toma o intuito de louvar a Deus, ele fala: eu vou tanger os meus instrumentos, vou levar meus filhos para a igreja, eu vou fazer notório a grandeza desse Deus, a benevolência desse Deus, porque Ele me concedeu mais 15 anos. A casa que ele precisava colocar em ordem era instituir o culto para os filhos. Olha, eu preciso tanger instrumentos, eu preciso cantar a este Deus, porque o povo estava se perdendo. Por mais que Ezequias fosse fiel, como ele falou, andei em retidão, a sua casa estava sendo perdida, os filhos não iam, não adoravam a Deus. Ele falou: eu vou tanger os meus instrumentos. E por que tem que ser na casa? Olha só no versículo 21, e dissera a Isaías: tomem uma pasta de figos e ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Sabe o que é isso? Você só encontra tratamento na casa do Senhor. A figueira está frondosa aqui com muitos frutos. Essa pasta de figos era feita com os figos maduros. Era espremido, era feita uma pasta, passava sobre a ferida e sarava. Somente na igreja, com toda a luta, com toda a dificuldade, com todo apontamento, é que você encontra cura para a sua alma. Às vezes você sai de casa sufocado. Ai, pastor, olha, é tão bom quando eu estou na igreja, mas quando eu volto para casa parece que os demônios voltam tudinho comigo, né? Eu sou limpo na igreja, mas volto para casa, parece que ele volta tudinho comigo. É porque aqui você encontra, aleluia, a pasta de figo para passar sobre a ferida. Você sai daqui com nova esperança em Deus, que Ele ainda continua te amando. Ele falou: faça uma pasta de figos e passa na ferida. Versículo 22, também dissera a Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Porque Ezequias neste momento ele já tem visto os anos se passarem. Deus me deu apenas 15 anos. Ô Isaías, você não tem como falar quando que o Senhor vai me levar? Quando que eu vou realmente, ir para a casa do Senhor? E Deus resolve dar um sinal para ele. No capítulo 39 diz assim: naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas em presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Sabe quem eram esses homens? Inimigos de Israel. Sabe quem são esses homens na minha e na sua vida? Aqueles que te apontam, aqueles que no momento em que você está muitas vezes passando necessidade, passando, desprovimento disso ou daquilo, seja o que for, você sabe a sua busca todos os dias, são aqueles que vêm apontar: é por causa disso, é por causa daquilo, é porque você não fez isso ou aquilo outro. Deus vai fazer com que eles vejam o que Ele vai fazer na tua vida. Olha lá, versículo 2: e Ezequias se alegrou com eles. Quem que se alegra com a presença do inimigo? Recebeu uma carta do inimigo,
Sabe, ele está prestes, ele está vendo que o tempo que Deus deu para ele ajustar ou arrumar a casa está se acabando. Ele perguntou ao profeta: qual que vai ser o sinal? O sinal é que os teus inimigos, ou seja, você não vai morrer enquanto Deus não fizer na sua vida. Olha lá, Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Ele disse: Ezequias, de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. As pessoas vão vir de longe para ver o que Deus fez na tua vida. Você crê? Aquelas pessoas que maldisseram, aquelas pessoas que não creram que Deus realmente era com você, vão vir de longe, vieram de uma terra remota. Eles vão ter que atestar que Deus é contigo. Aleluias. Versículo 5: então disse Isaías a Ezequias: ouve, ou melhor, foi o versículo 4, né? E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Versículo 5: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Ezequias se alegrou em poder mostrar tudo que o Senhor fez, porque ele colocou a casa em ordem. Só que ele também pôde atestar que haveria paz nos dias dele. Ele recebeu um recado ali que os filhos, como bem aconteceu, não seguiram o exemplo de Ezequias. Você vai ver que mais tarde eles realmente foram levados para a Babilônia. Eles foram levados cativos, perderam todas as bênçãos. Ou seja, o que Deus tem para fazer na sua vida, outra pessoa não vai viver no teu lugar. O que é seu está guardado no Senhor. Continue firme, continue louvando, continue engrandecendo, continue dizendo quão grandes coisas Ele tem feito. Ah, mas o tempo ainda não está bom. Em todo o tempo eu louvarei, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Não importa, eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Sabe por quê? Porque se eu e você nos calarmos, Deus vai chegar ao extremo de fazer as pedras clamarem. Deus vai começar a levantar morto para cantar e louvar a Ele. Isso é grave, irmãos, porque nós temos toda a oportunidade que outras pessoas não tiveram, de entrar por essas portas, realmente louvar, engrandecer o nome dEle. Para que os irmãos possam perceber, eu quero ler um versículo antes, está aqui em João 1. João capítulo 5, a partir do versículo 24. Jesus está conversando com a multidão e os discípulos, e Ele desfere essas palavras, e que muito me tocou e me fez enxergar de uma outra forma, mediante um ocorrido nessa semana. E diz assim no versículo 24: na verdade vos digo,
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso se trata de mim e de você. Se nós estamos ouvindo essa palavra da verdade, nós passamos da morte para a vida. O que Ele espera de quem é vivo? Que nós o louvemos. Versículo 25: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Quando eu e você que fomos ressuscitados com Cristo, fomos alvos desta graça, e como ele disse lá em Efésios, nos vivificou para isso, para o louvor da sua glória. Quando nós não conseguimos louvar, Ele vai fazer com que os mortos louvem. Pastor, como é que é isso? Eu estava passando ali na Moca, uma rua que fica próxima à estação, é uma rua meio deserta. E o nosso governo, ele prega, ou melhor, ele anda falando aí nas redes sociais que eles acabaram com a Cracolândia. Na verdade, eles só espalharam ela, está espalhada pela cidade. E nós passando, eu estava com um passageiro dentro do carro, e nós estamos indo ali naquela rua, e de repente o trânsito para, e ali tem vários, usuários de entorpecentes. E você bem conhece o cenário. Quem teve a oportunidade de passar ali na Cracolândia sabe como é que é o cenário. Nós paramos, passando, e o trânsito parou. A moça que estava atrás, ela tomou o intuito de levantar o vidro, porque é perigoso. Pensa num cenário como esse. Será que algum louvor teria ali? Porque você olha para aqueles usuários de entorpecente, eles têm uma expressão cadavérica. São como mortos vivos mesmo. O jeito de andar, a expressão, há dias sem comer, os ossos aparecendo. E eu parei o carro ali, eu percebi a pessoa nervosa atrás, levantou os vidros, porque eu posso ser assaltado. Olha o cenário que está à volta. Sim, o cenário não era proporcional, mas de repente ecoou naquela rua um louvor a Deus. Eu estava no carro, eu comecei a me emocionar, porque eu olhei o cenário em que aquelas mulheres estavam.
muitos caídos em volta dela. Ela canta um pedaço desse refrão e eu levei ali pelo menos uns 15 minutos para passar naquele trecho. Estava bem carregado o trânsito. Aquela mulher se levanta e de repente ela passa na frente do carro dizendo: Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo. E eu comecei a olhar para aquela situação e aquele ambiente, não era um ambiente mais propício para louvar a Deus. Vai saber há quantos dias, há quantas noites aquela mulher não comia, escrava daquele vício. Mas foi suscitado no coração dela, não sei quem plantou a palavra no coração dela, mas estava germinando no coração dela que um dia ela iria sair dali. Deus é comigo, Deus é comigo. Eu observei o cenário, não é o mais propício a louvar, mas aquela mulher estava louvando, e se cumprindo a palavra que Jesus está falando: aqueles que me ouvirem viverão. Não era o melhor cenário, e de repente eu me voltei para mim e para as nossas igrejas, porque você vem aqui, você tem todo um ambiente condicionado ao louvor. Você tem uma banda que ensaia, sabe, tira os louvores, tem uma letra que passa ali, tem todo, sabe, o ambiente propício, e não louva. Tenho certeza de que de ontem para hoje pelo menos uma refeição você fez. Mesmo assim eu venho a essa casa e não louvo. Eu tenho certeza que você não sofreu nenhum embate, você conseguiu pagar as suas contas essa semana, e mesmo assim você vem aqui e não louva. Ah, pastor, não estou louvando, é porque faltou dinheiro da pizza. Aquela mulher estava faltando tudo a ela, inclusive a dignidade. Mas ela tinha um testemunho na boca, que existe um Deus do céu, que a letra de um papel não pode descrevê-lo. Nós não temos vivido um Deus que está apenas no papel. Ele tem cuidado de nós todos os dias. O que falta para nós louvarmos com propriedade a esse Deus? O que é que te falta? O salmista vai dizer que todo aquele que tem fôlego louve. Se você estiver respirando nesse momento, louve, louve, adore, exalte, glorifique, faça conhecido a grandeza dele. Deus é grande, e apesar da sua grandeza, ele ainda se importa comigo. Aleluias. A palavra disse que chegaria um momento em que Jesus falaria com os mortos. Quando se deu isso, pastor? Será que Jesus realmente fez isso? Vou ler mais um texto e nós vamos encerrar. Ainda aqui em João, no capítulo 11. Vai contar a história, e eu vou só dar uma pincelada aqui, de duas irmãs que receberam Jesus na sua casa, e elas desenvolveram um relacionamento com ele. Marta e Maria. Maria, aquela que tinha prazer em ouvir a Deus, ouvir a Jesus, sentava nos pés dele e começava a absorver cada palavra. A importância de nós estarmos numa casa como essa é de absorver cada palavra pregada. E para que eu devo fazer isso? Porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir desta palavra. A cada dia que eu ouço essa palavra e eu busco guardar no meu coração, mais fé é produzida em mim. E por que eu necessito tanto de fé, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que o justo viverá por ela. Existem momentos na nossa vida, momentos de perda na nossa vida, que nós só vamos conseguir superar ou transpor com fé. E isso não é exclusividade minha e sua, porque até mesmo os mortos, ou os ímpios já têm identificado isso, né? Existe uma música imundana que diz isso: andar com fé eu vou, que a fé não
costuma falhar, não é? Eles já identificaram isso. Agora eu e você que conhecemos esse Deus e deveríamos ter toda a crença e fé nele, muitas vezes não o louvamos porque as coisas têm ido de mal a pior. Sabe o que falta muitas vezes para mim e para você? Fé para alcançar. Essas mulheres, elas ouviram, assim como também seu irmão Lázaro, diretamente de Jesus, presenciaram alguns milagres da parte de Jesus. Elas tinham que apenas crer que Jesus era realmente o Filho de Deus. Mas olha o que acontece. O irmão dela adoece, todos conhecem a história. E com essa doença, ele chega ao óbito. E então Jesus toma o intuito de ir em direção a essas mulheres. E quando ele chega na aldeia, ou seja, aquelas que tinham que manifestar fé nele, porque é disso que se trata. Nós estamos dizendo desde o começo da mensagem que nós fomos criados para o louvor da glória dele. Ou seja, então esse momento também de perda ou de uma morte também é para a glória dele. Como? Olha só, versículo 20: ouvindo pois Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria porém ficou assentada em casa. E disse pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala para ela: mas também agora sei, ou melhor, ela colocou: mas agora também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha o que Jesus responde para ela no versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Ele não está falando aqui com duas leigas, ele está falando com mulheres que acompanharam os sinais, que ouviram a palavra. E quando elas ouviram essa palavra, elas tinham que crer apenas. Talvez o momento em que nós estamos vivendo, sabe o que falta para alcançar? Crer. Teu irmão há de ressuscitar. Era para crer só com essa fala de Jesus. Mas olha o que acontece no versículo 24. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Muitas vezes a nossa crença em Deus está assim, sabe? Um Jesus que pode resolver, mas lá na frente. Eu preciso de algo para hoje. Se você crer, ainda hoje Ele pode mudar a tua história. Cabe o quanto você exerce a sua fé, o quanto você foi alcançado e acrescido por ela. Aleluias. Vamos continuar aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não importa que pé está essa situação, se você crê, vai reviver. Aleluia. E ele diz: crês tu isso? Será que nós podemos crer nisso? Será que mediante a palavra pregada, o que você está ouvindo agora, você consegue crer ao ponto de voltar para casa louvando? Eu não sei como é que você chegou. Talvez você chegou aqui cabisbaixo, pelos muitos embates. Mas será que você seria capaz de voltar para casa agora louvando a Deus pela vitória que você já tem alcançado? Não aconteceu ainda. Comece a exercer a fé. Começa a voltar a casa com fé, agora glorificando a Deus. Senhor, eu sei que tu és grande. A letra no papel não pode descrever o quanto o Senhor é grande na minha vida. Então eu vou voltar cantando. Aleluias. E quando Jesus disse para ela: crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus que havia de vir ao mundo. Ele havia de vir, ele veio, ele pagou o preço, ele nos fez instrumentos de louvor a ele. Dito isso, versículo 28, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela, que a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, porém, quando o ouviu chorar, e também chorando os judeus que estavam com ela, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. No versículo 35, vai acontecer algo
que nos deixa contrariados. Por quê? Olha o que diz: Jesus chorou. Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, para que nós pudéssemos criar alusão na nossa mente do quanto nós somos alcançados por graça, era a seguinte: não façam Jesus chorar. Jesus não chorou aqui pela perda de Lázaro, como ele mesmo atestou quando ele foi ter com eles: olha, ele só dorme, eu vou despertá-lo de um sono. Sabe o que fez Jesus chorar? A falta de fé daquela gente. Se vocês observarem, desde que Jesus entra na aldeia, ou melhor, desde que aqueles servos chegam para ele dizendo: olha, aquele que tu amas está à morte, ele disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória. Ele está dizendo o tempo todo: creiam em mim. E percebe, quanto mais ele fala creio em mim, a pessoa coloca ela em xeque. Maria, que era aquela que, sabe, maior interesse tinha, estava aos pés de Jesus, ouvindo cada palavra, né? Era para ter uma visão diferenciada neste momento, era para chegar lá: Jesus, que bom que o Senhor chegou, o Senhor vai poder fazer alguma coisa. Não, ela chegou para Jesus dizendo: ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ou seja, agora o Senhor não pode fazer nada. Jesus chora neste momento, porque tinha muitos incrédulos. A Bíblia vai dizer para mim e para você: pastor, é real? Nós podemos fazer Jesus chorar? Sim, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Todos que se aproximam dele têm que crer que ele existe e é galardoador. Jesus chora de ver a incredulidade, de ver aquele povo à volta. Ele por 3 vezes ele está falando: olha, se você crê, crês tu isso, mulher? Eu sou a ressurreição e a vida. Creia que você, ainda que esteja morto, viverá. O povo ainda está colocando em xeque. A multidão que estava com ele começa a falar: olha, está vendo? Ele está chorando porque eu amava muito. Não, ele está chorando pela incredulidade. Chegou aquele momento em que Jesus vai cumprir o que nós lemos lá em João 5. Eu vou falar com o morto e o morto viverá. Jesus falou: olha, eu já cansei de falar com os vivos, eu vou falar com o morto agora. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, porque quando Marta, ele é levado até o lugar em que Lázaro está, Marta mais uma vez duvida do Senhor, do poder dele. Ah, Senhor, já faz 4 dias, ou seja, o Senhor não pode fazer mais nada. Não importa quanto tempo tenha se passado, se você crer, Ele vai fazer reviver de novo. Não importa quanto tempo tenha passado, Ele vai fazer ressuscitar. E Jesus, agora no versículo 40, volta a falar, a questionar. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Nós temos que crer, querido. Independente da circunstância ou situação, nós temos que crer. Jesus então resolve, fala para eles: tiram a pedra. Mesmo assim, eu sei que vocês não estão crentes nisso, mas tire a pedra. Eu cansei de falar com vocês, eu quero falar agora com o morto. Aleluias. Tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Se os vivos não conseguem louvar, assim como aconteceu com aquela mulher no meio daquele lugar que não era propício ao louvor, e ela começou a louvar, ele vai começar a falar com mortos como ela, porque nós temos toda a proporção em louvá-lo, temos toda a condição em louvá-lo, e mesmo assim não fazemos, não tenho motivos para louvar. Por quê? Porque você ouviu que não queria? Em todo tempo louve. Quando ele fala com o defunto: Lázaro, vem para fora,
Versículo 44, e o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço, e disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto Jesus que fizera, creram nele. Ou seja, a incapacidade dos vivos em louvar, o morto fez. Ele não estava nas melhores condições, 4 dias morto, ligado com faixas. Ele saiu e ainda assim o povo pôde olhar e glorificar a Deus. Não há impossível, empecilhos para o meu e o seu louvor. Vamos parar com a mediocridade de chegar diante de Deus dizendo: eu não tenho motivos para louvar. Se eu chegar nesse lugar e eu conseguir puxar o ar e soltar novamente, já é motivo para louvar. Não tenho nada para glorificar a Deus. Você está de pé. Você que saiu de casa hoje, eu tenho certeza que pelo menos uma refeição você fez de ontem para hoje. Louve a Deus. Você foi criado para o louvor da glória dele. Você foi vivificado para isso. Você estava morto, você andava como um morto vivo, mas ele te vivificou, tudo para o louvor da glória a Deus, da glória dele. Se você entende isso, se coloque de pé, e com propriedade nós vamos louvá-lo.